Em uma linda tarde de primavera, um médico legista e um juiz de instrução iam proceder a uma autópsia. O juiz de instrução dizia, olhando vagamente para os cavalos: há na natureza muitos enigmas e coisas obscuras. Até na vida cotidiana, doutor, a gente se depara com fenômenos positivamente inexplicáveis. Conheço, por exemplo, algumas mortes extraordinárias, que só os espíritas e os místicos poderiam explicar, porque um homem comum teria que abanar a cabeça diante delas, cheio de surpresa. Conheço, a propósito, o caso de uma senhora muito culta que predisse a sua morte, sem nenhuma causa externa, morreu precisamente no dia que tinha indicado. Disse que morreria num dado momento e morreu. Não há efeito sem causa. declarou o médico. Se houve morte, houve causas. Quanto à predição, não é nada para espantar. Todas as nossas mulheres do povo e até as nossas senhoras têm o dom da profecia e de pressentimento. Só tinha, se me permite, uma beleza. Era esbelta, graciosa e tinha um cabelo admirável. Para que possa figurá-la bem, digo-lhe mais que era uma pessoa despretensiosa, cheia da mais comunicativa alegria e dessa boa disposição espirituosa que só se encontram nas pessoas inteligentes, simples e alegres. Tratar-se-á de um caso de espiritismo, de pressentimento, de misticismo ou de qualquer coisa de tal gênero? A verdade é que essa senhora troçava de tudo isso. A carruagem parou diante de um poço. O juiz de instrução e o médico mataram a sede e esperaram que o cocheiro tivesse dado de beber aos cavalos. Então, Perguntou o doutor, quando a brisca rolou novamente pela estrada. de que morreu a tal senhora? Morreu de uma maneira extraordinária. Um belo dia o marido entrou-lhe pelo quarto, dizendo que seria conveniente vender, na primavera, a velha caleche que tinham, e substituí-la por uma carruagem mais moderna e mais leve, e que também seria bom trocar o cavalo da esquerda e pôr Bobtinski aos varais. Era o nome de um dos cavalos. A mulher ouviu e disse: Faze o que quiseres, agora pouco me importa. No verão já estarei no cemitério. O marido, como é natural, encolheu os ombros e sorriu. Não estou brincando. Disse a mulher: Falo-te seriamente que morrerei em breve. Em breve? Por quê? Logo depois do parto. Digo-te que morrerei depois do parto. O marido não deu importância àquelas palavras. Não acreditava em pressentimentos, e além disso, sabia muito bem que as mulheres naquele estado têm ideias extravagantes e se entregam a toda espécie de maquinações. Depois, ela falava no caso todos os dias e o marido ria-se, chamando-lhe vidente possessa. A proximidade da morte tornará-se, entretanto, a ideia fixa da mulher. Quando o marido não podia ouvi-la, ia para a cozinha falar da morte com uma velha criada e com a cozinheira. Tenho pouco tempo de vida. Disse a mulher. Depois do nascimento do meu filho, morrerei. Não desejaria morrer tão depressa, mas é o meu destino. A criada e a cozinheira, como é natural, começavam a chorar. Quando a mulher do poupe ou alguma senhora das quintas vizinhas vinham visitá-la, a tal senhora chamava-as à parte e expandia-se a falar no mesmo assunto a sua próxima morte. Falava nela com um sorriso forçado e uma expressão de maldade, sem admitir que a contradissessem. Era elegante, andava sempre na moda, mas depois, por causa daquela previsão de morte próxima, renunciou a tudo e tornou-se negligente. Já não lia, nem ria, nem queria fazer projetos. Além disso, foi ao cemitério, acompanhada por uma tia, e escolheu com todo cuidado o lagar de sua sepultura. 5 dias antes do parto, fez testamento. Não se esqueça que tudo isto se passava enquanto ela tinha melhor saúde, sem indício algum de perigo ou de doença.
Os partos às vezes são difíceis, e até mesmo mortais, mas com a pessoa de quem lhe falo tudo ia bem encaminhado, não havia motivo para a menor apreensão. Toda esta história, a força de insistência, aborreceu o marido. De uma vez, enquanto jantavam, ele perdeu a paciência e perguntou-lhe: Natasha, quando é que acabas com essas tolices? Não estou com tolices. Falo sério. Que absurdo! Aconselho-te terminares com essas tolices, para depois não teres que te envergonhares delas. Mas a data marcada chegou. O marido foi à cidade buscar a parteira. Era o primeiro parto, mas tudo correu o melhor possível. No fim, a parturiente quis ver o filho. Olhou para ele e disse: Agora posso morrer. Despediu-se, fechou os olhos e meia hora depois deu a alma ao Criador. Conservou a lucidez até o último momento. Como lhe tivessem dado leite em vez de água, murmurou imediatamente: Por que me dão leite em vez de água? Foi assim que as coisas se passaram. Morreu como tinha predito. 1 minuto depois, o juiz de instrução suspirou e perguntou: Veja se me explica de que foi que ela morreu. O que lhe contei, dou-lhe a minha palavra de honra, não é invenção, são fatos. O médico, enquanto refletia, olhou para o céu. Deviam ter-lhe feito uma autópsia. Murmurou. Para quê? Para saberem a causa da morte. Essa senhora não podia ter morrido em consequência de ter previsto a morte. O que é verossímil é que se tenha envenenado. Começou a falar da morte justamente pouco depois desse incidente. Eu não concluo, suponho. Ela estava em boas relações com o marido? Não de uma maneira absoluta. As desavenças começaram logo depois de se casarem. Houve um triste encadeamento de circunstâncias. Ela surpreendera um dia o marido com outra mulher, mas perdoou-lhe a O falta. que surgiu primeiro, a traição ou a ideia da morte? O juiz de instrução olhou fixamente para o médico, como se quisesse adivinhar a razão daquela pergunta. Desculpe, Respondeu depois de um momento. deixe-me lembrar. O juiz de instrução tirou o chapéu e passou a mão pela testa. Sim, Repetiu o médico. começou a falar da morte justamente pouco depois desse incidente. Então, como vê, ela tinha decidido envenenar-se nesse momento, mas como, sem dúvida alguma, não quis matar o filho que trazia consigo, adiou o envenenamento para depois do parto. Acha possível? Não é possível. Ela perdoou logo. Perdoou-o depressa demais. E fê-lo porque tinha na cabeça algum mau desígnio. As mulheres novas não perdoam tão depressa. O juiz de instrução teve um sorriso contrafeito e, para esconder o seu bem visível embaraço, acendeu um cigarro. Poderá ser? Murmurou. Será possível? A ideia de uma tal possibilidade nunca me veio à cabeça. Além disso, ele não era tão culpado como parecia. Foi infiel de uma maneira singular. Mesmo até sem querer. Entrou em casa, uma noite, um pouco tocado. Quis acarinhar alguém e a mulher estava em estado interessante. Ora, aconteceu, diabos a levem. Que lhe apareceu uma senhoreca insignificante, estúpida, feia, que tinha vindo passar 3 dias com eles. Não se pode chamar a isso uma traição. A própria esposa julgou assim e, por isso, depressa o perdoou. Nem sequer voltaram a falar do assunto.
A gente não morre sem causas. Repetiu o médico. Naturalmente. Mas, apesar disso, não posso admitir que ela se tenha envenenado. Todavia, estranho que a ideia de uma tal morte não me viesse à cabeça. Ninguém pensou que pudesse ter sido assim. Todos ficaram surpreendidos por ter a previsão se realizado. E a ideia de uma morte dessa espécie ficou bem longe de todos nós. Não. Não é possível que ela se tenha envenenado. Não. O juiz de instrução ficou pensativo. A ideia da extraordinária morte da mulher não o abandonou durante um momento, mesmo durante a autópsia. Enquanto escrevia o que o médico lhe ditava, cerrava sombriamente as sobrancelhas e passava a mão pela testa. Haverá venenos que matem num quarto de hora, lentamente sem dor? Perguntou ao médico, enquanto este abria o crânio do cadáver. Ah, sim. A morfina, por exemplo. É extraordinário. Lembro-me de que ela tinha uma droga parecida. Mas será possível? Na volta, o juiz de instrução, com ar fatigado, mordia nervosamente o bigode e parecia pouco disposto a falar. Quer andar um pouco a pé? Perguntou ao médico. Aborrece-me estar sentado. Ao fim de uma centena de passos, o juiz de instrução, segundo pareceu ao médico, sentiu-se subitamente extenuado, como se escalasse uma grande montanha. Parou e, com os olhos esvaziados, como se estivesse embriagado, disse: Meu Deus, se a sua suposição for verdadeira. Mas seria cruel. Desumano. Envenenar-se para punir outra pessoa? O crime era tão grave. Ah, meu Deus! Ó, prezado doutor! Por que aventou essa ideia? O que lhe contei é a minha própria história e a de minha mulher. Ó, meu Deus! Eu fui culpado, traía. Mas será mais fácil morrer do que perdoar? É precisamente esta lógica das mulheres. É cruel, sem piedade. Ah! Ela foi cruel a vida inteira. Agora é que me lembro. Agora vejo claro. Enquanto falava, o juiz de instrução ora encolhia os ombros, ora punha as mãos na cabeça, ora subia para a carruagem, ora caminhava a pé. A sugestão do médico tinha o afligido bem visivelmente, molestara-o, sentia-se perdido, esmagado de corpo e alma e, quando chegaram à cidade, despediu-se do companheiro, recusando-se a jantar com ele, ainda que na véspera lhe tivesse prometido.